Psicologia aplicada de Freud. O essencial da psicologia. Capítulo 1. A vida de Sigmund Freud. Primogênito de 5 filhos e sob o registro de Sigmund Solomon Freud, nascia em 1856 em Freiburg, na República Tcheca, o homem considerado por muitos como o maior psicanalista de todos os tempos. Filho de Jacob Freud e Amalie Nathanson, Freud mudou-se com sua família em 1859 para a cidade alemã de Leipzig e, em 1860, para Viena, na Áustria, onde Sigmund tornou-se Sigmund. Considerado pelos pais um rapaz muito inteligente, Sigmund tinha um quarto próprio de estudos. Pretendia estudar direito na Universidade de Viena, tendo se preparado praticamente a vida toda para isso. No entanto, acabou se matriculando em medicina e especializando-se em psiquiatria. Neste mesmo período, ficou noivo de Martha Bernays e também trabalhou no Vienna General Hospital, onde se especializou em anatomia cerebral. Freud trabalhava no principal hospital de Viena em seus estudos sobre os efeitos terapêuticos da cocaína, quando perdeu um colega devido a uma overdose dentro do próprio laboratório. Foi assim que ele foi parar no hospital da Salpêtrière, em Paris, sob a supervisão direta de Jean-Martin Charcot, considerado um dos maiores clínicos da França. Charcot era professor e estudioso da hipnose como forma de tratamento de doenças psíquicas. Quando retornou ao Vienna General Hospital, Freud estava entusiasmado com os estudos realizados ao lado de Charcot e, dessa forma, passou a se dedicar a atender jovens, em sua maioria judias, que sofriam de sintomas neurológicos como cegueira, paralisia, alucinações e até mesmo mudanças no apetite. Naquela época, o tratamento geralmente compreendia basicamente muito descanso, algumas massagens e hipnose. Em 1886, Freud casou-se com Martha Bernays. Era sabido que eles eram completamente apaixonados, mas no que tange à jornada intelectual, Martha não o acompanhava. Inclusive, sobre sua mesa havia fotos de 3 mulheres. Nenhuma era Martha. As 3 companheiras intelectuais de Freud eram a princesa e fundadora da Sociedade Psicanalítica de Paris, Marie Bonaparte, a segunda, Yvette Gilbert, uma famosa bailarina e cantora, e a terceira, Lou Andrea Salomé, uma das discípulas e parceiras intelectuais de Freud. Durante esse período, Freud se aproximou profissionalmente do psicólogo austríaco Joseph Breuer, com quem viria a escrever o livro Estudos sobre a Histeria, que, na verdade, é considerado como o marco inicial da teoria psicanalítica, tendo como destaque a análise feita com uma das pacientes de Breuer, Berta Pappenheim, conhecida como Ana O. Os sintomas apresentados pela paciente surgiram no exato período em que seu pai havia falecido e a faziam sofrer de paralisia com contratura muscular, além de lapsos de cegueira e extremas dificuldades para estruturar um raciocínio lógico. Contudo, durante os períodos sem as manifestações dos sintomas, ou seja, quando estava em seu estado natural, ela não conseguia apontar a origem desses estranhos sintomas e ainda encontrava grande dificuldade em se manter sã e lúcida. Ainda assim, conseguia relatar a origem de cada um deles quando em estado de hipnose, sempre relacionando-os à morte de seu pai. Tendo em vista que os sintomas desapareciam quando a paciente era confrontada com a realidade, devido ao que Breuer chamou de liberação de todas as reações emotivas associadas ao evento que a traumatizou, o psicanalista concluiu, portanto, que os sintomas eram produto de suas memórias perturbadoras que permaneciam adormecidas em sua mente inconsciente e que, ao proporcionar o resgate e trazê-las de volta à realidade, dando voz aos pensamentos que lá habitavam, possibilitou o desaparecimento dos sintomas. Esse ficou conhecido como o primeiro caso de intensa psicoterapia como tratamento de doença mental, o método catártico. Foi como Breuer denominou
Foi como Breuer denominou esse tratamento, que viabiliza a liberação de afetos e emoções associadas aos acontecimentos traumáticos que não puderam ou não foram expressos na época do trauma. Freud atuou com Breuer durante certo tempo, quando as discordâncias de Breuer com relação à ênfase dada por Freud nas origens e nos conteúdos sexuais das neuroses resultaram no completo rompimento da parceria entre os dois. Freud afirmou em sua autobiografia, está escrito autobiografia, 1925, que utilizava a hipnose desde o início de sua prática, visando descobrir o gatilho dos sintomas vivenciados pelos pacientes e que, em seguida, passou a utilizar o método catártico. No entanto, afirmou que aos poucos o abandonou conforme foi alterando a técnica de Breuer e passou a utilizar apenas a concentração, na qual as lembranças surgiam por meio da conversação com os pacientes. Nessa mesma época, por meio de sugestão de uma paciente, abandonou as perguntas realizadas durante as sessões, visando direcioná-las, e em vez disso passou a confiar a direção da sessão à fala desordenada do paciente. Após a ruptura com Joseph Breuer, devido a discordâncias profissionais, Freud achou outro porto seguro em uma nova amizade íntima com Wilhelm Fliess, ocorrida entre 1887 e 1904. Essa relação, anos mais tarde, traria uma enorme contribuição para a história psicanalítica, sendo publicada com o nome A Correspondência Completa de Sigmund Freud para Wilhelm Fliess, por Jeffrey Masson. Finalmente, Freud havia encontrado alguém que o compreendia na totalidade e aderia às suas ideias, inclusive quanto à importância da literatura para a reflexão psicanalítica. Sobre isso, Edson Souza e Paulo Endo, na obra intitulada Sigmund Freud, disseram, aspas, esse parentesco da psicanálise com a literatura revela um dos avatares da ciência psicanalítica. O interesse pela produção subjetiva, singular, única e não repetível, cuja riqueza extraordinária só é acessível por via do exercício, da linguagem e da experiência alteritária. Abre novas expectativas de pesquisa sobre o sofrimento humano. Para Freud, interessava o diálogo com a literatura, e não a literatura em si, como obra acabada, literatura e psicanálise como obras abertas. Essa é uma das similitudes a que Freud dá relevo e importância. Fecha aspas. Abordando ainda questões internas de Freud, Souza e Endo refletem sobre como ele teria cumprido a exigência fundamental da psicanálise para o analista, isto é, psicanalizar-se. Segundo Souza e Endo, a resposta está nas experiências que Freud realiza com regularidade e método. Nesse caso, ele interpretou seus próprios sonhos, o que se iniciou antes mesmo de começar a interpretar os sonhos de seus pacientes, e, em seguida, as tão faladas correspondências com Wilhelm Fliess. Por último, mas definitivamente não menos importante, o constante diálogo com os escritores e com as obras literárias. Em 1896, quando vivenciava um período longo e reflexivo em que estudava incansavelmente e praticava a autoanálise, após a morte de seu pai, Sigmund Freud começou a trabalhar no livro A Interpretação dos Sonhos. A obra, todavia, foi publicada apenas em 1900, antecedendo em pouquíssimos meses a sua publicação do livro sobre a psicopatologia da vida cotidiana, que abordava os atos falhos, revelando por fim a mente inconsciente. No livro intitulado Sigmund Freud, Edson Souza e Paulo Endo elucidam sobre o lançamento do livro A Interpretação dos Sonhos, que, apesar de não ter sido muito bem recebido na época em que foi lançado, ficou conhecido por ter precisado de aproximadamente 8 anos para esgotar a primeira tiragem de cerca de 600 livros. Hoje tem uma aceitação extremamente diferente. Abre aspas. Freud escreveu esse livro movido pela morte de seu pai, ocorrida 4 anos antes, e nele revela muitos dos seus sonhos e apresenta essas ideias como produção científica. Um dos célebres e provocativos enunciados desse livro continua vivo até hoje. Os sonhos são realizações e desejos, fecha aspas.
Os anos passaram. Freud continuou focado em seu trabalho e, em 1902, tornou-se professor de psicopatologia na Universidade de Viena. Em 1905, publicou 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade e os xistes e sua relação com o inconsciente, o que agiu como abertura de caminhos para o crescimento da psicanálise em si. Foi em 1920 que Freud perdeu sua segunda filha. Grávida do terceiro filho, ela faleceu decorrente de uma epidemia de gripe. Nesse mesmo ano, ele lançou o livro Além do Princípio do Prazer. Foi uma década bastante produtiva, e Freud lançou outros livros, como O Ego e o ID, em 1923, a já citada Autobiografia, 1925, e O Futuro de uma Ilusão, 1927. Na década seguinte, seu trabalho não ficou para trás, pois foi nela que houve o lançamento de O Mal-Estar na Civilização, abordando o conhecido e famoso instinto de morte, e, em parceria com Albert Einstein, Por que a Guerra?, 1933. O ano 1938 foi marcante para Sigmund Freud e sua família, pois, em razão do regime nazista e da proibição da prática da psicanálise e temendo por sua segurança, tiveram que se mudar para Londres. Em 1939, Freud morre vítima de um câncer, provavelmente originado em sua assiduidade em fumar charutos. O psicanalista lutava contra a doença desde a década de 1920, sempre de forma bastante otimista e até mesmo surpreendente e, em alguns aspectos, muito bem-humorada. Com o avanço da doença, seus pacientes já não conseguiam mais entendê-lo com clareza. À época da descoberta do câncer, no entanto, Freud realizou um acordo com o ex-paciente que havia se apaixonado por essa área de pesquisa e se tornado membro da Sociedade Psicanalítica de Viena. Esse paciente desenvolveu um carinho e respeito muito grande por Freud, tornando-se inclusive o médico que lhe acompanharia por toda a vida, até o momento da morte. Esse médico, Max Schur, acordara com Freud que quando a doença lhe tirasse as condições dignas de sobrevivência, o ajudaria a morrer. E Schur cumpriu o acordo no dia 23 de setembro de 1939, quando aplicou algumas injeções intradérmicas de morfina no amigo. Freud teve seu corpo cremado posteriormente e suas cinzas depositadas em um vaso que ganhara de sua amiga Marie Bonaparte. Freud, um mito desconstruído. Entre a excentricidade e a genialidade de Freud, podemos destacar diversos aspectos de suas características ou até mesmo diversas passagens de sua vida dotadas de muita curiosidade e significância. Ele não foi apenas o criador da psicanálise, também foi pai, marido, amigo, colecionador, inspirador e antagonista. Justamente são estes pontos não tão conhecidos sobre ele que poderão ser vistos a seguir de forma simples e objetiva, a fim de nos aproximarmos um pouco mais de sua personalidade. Não é segredo algum que Freud era um grande e impulsivo colecionador, completamente apaixonado por antiguidades e dono de inúmeros sacrifícios para concretizar a aquisição de determinado objeto. Algumas de suas mais queridas coleções, inclusive, podem ser vistas no Museu Freud, situado na casa em que morou em Londres. Certa vez, Freud classificou quais seriam as 3 principais humilhações da humanidade. A primeira é a descoberta de Galileu sobre a Terra não ser o centro do universo. A segunda, a descoberta de Darwin de que os humanos não são o centro da criação, mas sim tiveram sua origem nos macacos. E a terceira, a sua própria descoberta sobre o inconsciente e o fato de não estarmos em pleno comando de nossas mentes, como acreditávamos. Em 1956, durante a comemoração referente ao centenário do seu nascimento, Martin, seu filho, publicou um livro no qual relata detalhadamente alguns aspectos da vida com o pai. Nele, Martin narra emocionado os momentos de brincadeiras e de muita atenção que recebia do pai. Apesar de destacar que Freud trabalhava muito, ele afirma que o pai sempre dava muita atenção aos filhos durante as férias e que, sempre que podia, os colocava nas camas para dormir. Também não é segredo para ninguém que Freud teve uma filha chamada Ana, a caçula. Anna Freud era considerada a filha mais próxima de Freud e se tornou uma psicóloga conhecida por seus próprios méritos. Uma de suas grandes contribuições foi colocar em prática as técnicas desenvolvidas por seu pai.
No livro Dia a Dia com a Família Freud, publicado após a morte da filha caçula, o autor e também psicanalista Detlef Bertelsen relata a completa aceitação de Freud diante do que teria sido um relacionamento amoroso e duradouro e polêmico para a época. Diana com a divorciada Dorothy Tiffany Burlingame. Cerca de 10 anos após a morte de Freud, Martha, sua esposa, também faleceu. Foi quando o biógrafo oficial de Freud, Alfred Ernst Jones, teve acesso à correspondência do casal. Ele encontrou nada menos que 1.500 cartas trocadas entre os amantes, que revelam muitas características de Freud. Ao longo do tempo, apaixonado, inseguro, extremamente inquieto, um tanto sonhador, confiante, com dificuldades financeiras, triste. Alfred Ernst Jones foi psicanalista e neuropsiquiatra, além de introdutor da psicanálise na Grã-Bretanha. Todavia, Jones foi muito criticado por historiadores que chegaram a dizer que sua biografia sobre Freud era cheia de imperfeições e falsidades. Souza e Endo relatam uma passagem delicada de Freud em uma das cartas a Marta, em que ele filosofa sobre o amor. Abre aspas. Suponha simplesmente, querida menina, que o sucesso correspondesse precisamente ao mérito do indivíduo. O amor não se exporia a perder um pouco da sua pureza? Eu não teria certeza se seria a mim que você amava ou ao meu prestígio. E se me sobreviesse um infortúnio, minha namorada, você poderia dizer, não te amo mais. Teu desmerecimento ficou provado. Seria tão horrível como no mundo dos uniformes, onde cada um usa seu mérito escrito no colarinho e no peito, fecha aspas. Dentre os diversos problemas vividos em seu relacionamento, Freud buscou reconhecimento e prestígio em cada sucesso. Elogiou a nova publicação em que dividiu com Marta, até porque isso significava que teriam melhores chances de vida. Nas cartas, inclusive, havia um lado diferente de Freud, um lado idealista, caridoso. Nelas, ele conversava com sua esposa sobre algumas pacientes que atendia sem custo algum, pois tinham uma condição financeira delicada. Em uma das cartas encaminhadas ao seu médico otorrinolaringologista e amigo Flies, Freud relata um episódio classificado como marcante em sua vida e que demonstra como algumas lembranças da infância podem estar diretamente ligadas aos acontecimentos futuros. Na carta, Freud relata que aos 7 anos de idade urinou no quarto dos pais e que seu pai, extremamente irritado, teria exclamado, abre aspas, este menino nunca vai ser nada na vida, fecha aspas. O ressentimento de Freud se estendeu ao longo dos anos e ele conta que constantemente sonhava com a mesma cena do quarto dos pais. Em seguida, lhe vinham imagens de algumas de suas conquistas, gerando uma espécie de autoafirmação, provando a si mesmo que venceu na vida. Já nas cartas endereçadas ao genro Max Halberstadt, Freud relatou sua angústia e principalmente seu pesar pela morte de sua filha Sophie. O assunto seria abordado novamente em carta à sua mãe, com mais calma, mas ainda assim reforçando a permissão para chorar a perda de sua querida filha. Souza e Endo transcrevem fragmentos de uma carta de Freud referindo-se à perda de sua filha. Nesta carta, ele busca claro conforto nas palavras dos clássicos literários Schiller e Goethe, enquanto demonstra desamparo, abre aspas. A morte, dolorosa como é, não afeta minha atitude diante da vida. Durante vários anos fui preparado para a perda de nossos filhos, e agora é a nossa filha. Descrente e inveterado, não tenho ninguém a quem acusar. E compreendo que não há lugar onde eu pudesse apresentar queixa. A hora do dever, sempre igual e que ainda volta, Schiller. E o caro e lindo hábito de viver, Goethe. Farão sua parte para deixar tudo prosseguir como antes, fecha aspas. As cartas seguidas da morte de sua filha foram um tanto quanto desanimadoras para as pessoas que estavam tão envoltadas em cartas e textos pautados no bom humor, que era uma característica marcante em Freud. Na época vivida por Freud, a cocaína foi um item presente em seu dia a dia.
Naquele período, o uso da substância era livre e as pessoas a consumiam com chás, em cápsulas e até mesmo na composição de produtos como a Coca-Cola, que teve a sua fórmula criada pelo farmacêutico norte-americano John Steve Pemberton, buscando alívio nas dores dos ferimentos obtidos durante a Guerra Civil. Em algumas cartas, o psicanalista relatava justamente a sensação que tinha ao consumir cocaína, principalmente nos momentos de maior desamparo, angústia e mesmo de depressão. Freud fundou ainda a Sociedade de Psicanálise em Viena, por onde exerceu muita influência na formação dos profissionais da época. No entanto, aos poucos, a sociedade se dividiu em três linhas: freudianos fiéis às concepções de Freud, neofreudianos utilizavam as ideias de Freud em uma prática mais ampla, kleinianos, seguidores de Melanie Klein, psicanalista austríaca que desenvolveu métodos paralelos aos de Freud, tendo, inclusive, feito duras críticas sobre um dos livros de Anna Freud. Freud teve que enfrentar e enfrenta até hoje a distorção de sua teoria. Sobre esse assunto, de forma sucinta, o escritor e jornalista Antônio Carlos Olivieri aborda em seu texto, publicado em 2006, qual a contribuição da psicanálise para o ser humano, seguido de pertinentes esclarecimentos conceituais, abre aspas. Mais importante do que embarcar nessa discussão é descrever os fundamentos da doutrina psicanalítica e apresentar as principais contribuições que ela fez à ciência e à filosofia desde o seu surgimento. Afinal, Freud e a psicanálise se popularizaram de tal forma que suas ideias são muitas vezes veiculadas de modo errôneo e distorcido, como tudo o que passa por um processo de grande divulgação, em especial numa sociedade de massas como a nossa. Pois bem, o que é a psicanálise, então? Em primeiro lugar, uma teoria que pretende explicar o funcionamento da mente humana. Além disso, a partir dessa explicação, ela se transforma num método de tratamento de diversos transtornos mentais. São dois os fundamentos da teoria psicanalítica. Primeiro, os processos psíquicos são, em sua imensa maioria, inconscientes e a consciência não é mais do que uma fração de nossa vida psíquica total. Segundo, os processos psíquicos inconscientes são dominados por nossas tendências sexuais. Com este breve texto, Antônio Carlos consegue prestar esclarecimentos e proporcionar um serviço informativo e esclarecedor, ainda mais se for levado em consideração que hoje, 10 anos depois, a internet está ainda mais difundida e constantemente informações incorretas e afirmações inverídicas são atribuídas às mais diversas celebridades, que muitas vezes nem estão mais vivas para poder esclarecer, fazendo desta a nossa função. Teorias, obras e amigos. Em 1920, Freud publicou o texto Mais Além do Princípio do Prazer, em que introduz a teoria de que os indivíduos são movidos pelas pulsões de morte e vida. Neste texto, ele trata mais profundamente a experiência do trauma, utilizando como exemplo os sonhos traumáticos dos soldados sobreviventes à guerra. No texto A Negação, publicado em 1925, Freud fala das investigações da linguagem. Por exemplo, em diversos momentos, uma negação pode corresponder apenas a uma afirmação disfarçada. Falou ainda sobre a censura e os disfarces que produzimos como construção de nossos sonhos e como alimentamos a negação como forma de defesa contra algo que nem sempre sabemos do que se trata, mas que, de certa forma, nos aflige e tem o poder de dominar nossa vida em aspectos maiores e mais profundos do que nós algum dia poderemos saber ou mesmo imaginar. Freud abordou bastante o meio como utilizamos equivocadamente as figuras de linguagem buscando nos proteger da verdade, onde um não pode ser um sim e um sim pode ser um não. Seguindo essa linha de raciocínio, ele afirmava que os sonhos podem ser o resultado de construções de imagens manipuladas pela censura e exatamente por esse motivo se faz necessário interpretá-los para de alguma forma entender melhor o inconsciente, pois, como ele mesmo afirmou, o inconsciente se manifesta por meio de lapsos, sonhos e sintomas, sempre de forma enigmática.
Se pudéssemos lembrar, entender e até mesmo interpretar nossos sonhos, provavelmente teríamos uma vivência similar. Isto é, provavelmente nos veríamos confrontados com algo que não esperávamos, mas que em algum momento imaginamos viver ou mesmo fazer. Como já demonstrado, Freud passou muitos anos elaborando e entendendo seus sonhos, até conseguir, por fim, expô-los no livro A Interpretação dos Sonhos. Ele começou a escrevê-lo pouco tempo após a morte de seu pai, uma época conturbada e perturbadora emocionalmente, que desencadeou sonhos no mínimo interessantes e que contribuíram para o enriquecimento de sua pesquisa. Com o sucesso e o reconhecimento profissional, ainda que não da forma como é hoje, veio o contato com diversas personalidades. Quando pensamos em Freud, ou mesmo na psicanálise, geralmente só conseguimos associá-lo a outros psicanalistas. Entretanto, Freud viveu na mesma época que outras figuras conhecidas e, em alguns casos, eles até se conheceram e viveram momentos curiosos. Quando Sigmund Freud vivia exilado em Londres, ele estava doente, com muitas dores e era perceptível que estava perdendo a luta contra o câncer, mas ainda assim continuava clinicando e recebendo visitas dos colegas psicanalistas e de tantos outros artistas famosos e anônimos. Uma dessas visitas foi a do pintor surrealista Salvador Domingo Felipe Jacinto Dalí e Domènech, ou simplesmente Salvador Dalí, que lhe fez um lindo desenho em que retratou Sigmund Freud na clássica posição de pensador, com a mão direita apoiada embaixo do rosto, mostrando um olhar terno e sereno. Voltando a 1927, na cidade de Berlim, por intermédio de seu filho mais novo, Freud conheceu o físico Albert Einstein. Antes mesmo desse encontro, decorrente de uma admiração profissional mútua, os dois já haviam trocado correspondências ao longo dos anos. Em mais uma das inúmeras trocas de experiências e pensamentos entre Sigmund Freud e Albert Einstein, o pacifista lhe questionou sobre um assunto que Freud havia abordado na década de 1920. Einstein queria saber se uma das importantes causas da guerra não seria o desejo de ódio e de destruição que o homem carrega em si, reforçando a teoria de Freud sobre as pulsões de vida e as pulsões de morte. Ele aborda ainda o posicionamento dos soldados que se enfileiram e arriscam suas vidas enquanto seguem marchando e destruindo as vidas de outras pessoas em prol de interesse de terceiros. Será que haveria uma possibilidade, ainda que pequena, de controlar a mente dos homens para torná-los imunes às psicoses, imunes ao ódio e à destruição? Provavelmente, Einstein havia lido o texto publicado por Freud em 1921. Psicologia das massas e análise do eu, em que Freud analisa as razões profundas e submersas em que ocorre o apoio das massas ao líder e as razões de sua adesão cega à causa que, por vezes, não é do entendimento parcial ou pleno do indivíduo. Freud que lhe respondeu dizendo que a guerra nada mais é do que um fracasso conjunto, humanitário, estético e civilizatório. O que prevalece jamais é a força do indivíduo, mas sim a violência da comunidade. Em 1932, Freud passou a integrar um grupo formado por intelectuais pacifistas vinculados à Liga das Nações, ou seja, o Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual, que seguia instruções do Comitê Permanente para a Literatura e as Artes da Liga das Nações. Como as grandes guerras mundiais influenciaram sua vida e o pensamento analítico? Quando finalmente ingressou na universidade, em momento algum, Freud imaginou, ou ao menos acreditou, que deveria ter vergonha de sua origem, mas foi exatamente por ter sido colocado em uma condição de inferioridade e pela discriminação que sofria que ele realmente acreditava ser dotado de certa independência de juízo. Sigmund Freud não apenas testemunhou a primeira das grandes guerras mundiais, mas a sentiu de perto. 3 de seus filhos foram alistados, Martin, Ernst e Oliver, tendo acompanhado também a convocação militar de diversos amigos médicos psicanalistas, além de ter vivido a redução chocante de pacientes e de discípulos, o que também diminuiu drasticamente sua condição financeira.
Em uma carta enviada ao amigo Ernest Jones em 1914, Freud relata seu desolamento atendendo a um único paciente e relata que os periódicos estavam sendo extintos, com eles a contribuição de Alfred Adler e de Carl Jung ao movimento. Ele acreditava que a pobreza e o desamparo estariam a cada dia mais próximos de escancarar as portas de sua realidade. Como era comum a ele, aproveitou esse marasmo causado pela ausência de pacientes, fazendo com que o ano de 1915 fosse produtivo no que concerne à elaboração de textos. Algumas dessas ideias escritas nesse período difícil são consideradas as melhores de Freud. No ano seguinte, a luta tratava por ele buscava manter abertos os periódicos de psicanálise, mas não obteve êxito nessa empreitada. Com o fechamento da fronteira entre a Áustria e a Alemanha, fato que impossibilitou até mesmo a concretização de congressos de psicanálise que ele vinha organizando com colegas psicanalistas, o peso da guerra definitivamente chegou à sua família. E apesar de seus 3 filhos terem regressado a salvo para casa, seu genro Max Halberstadt foi ferido e dispensado do exército, e seu sobrinho, filho único de sua irmã Rosa, foi morto na Itália. Finalmente, em 1918, sua situação financeira se estabilizou novamente, mas o que pudemos acompanhar em correspondências com André Salomé era um homem extremamente abalado pela guerra. Se ele esperava obter uma resposta esperançosa, recebeu, em contrapartida, uma mensagem da senhora Low dizendo-lhe ter receio de que nunca mais se encontrariam novamente. É de senso comum que o final da guerra foi desolador, principalmente para os países vencidos, pois sofreram inúmeras humilhações e tiveram que viver uma situação nunca antes imaginada. Na Alemanha, o sentimento de ódio e humilhação ganharia força e culminaria na eleição de Adolf Hitler como chanceler alemão em 1933, trazendo com ele a liderança do Partido Nazista Alemão. O Partido Nacional Socialista Alemão disseminou uma série de práticas antissemitas em todos os lugares, dando início a uma onda imensa de violência e terror pela Europa contra os judeus, negros, deficientes e qualquer um que se opusesse às práticas do Reich. A Alemanha e a Áustria, locais onde Freud viveu grande parte de sua vida, foram logo afetadas por este movimento escuro da história mundial. Em 1933, Hitler tornou-se chanceler e imediatamente determinou a incineração pública de livros na Alemanha, tendo como alvos principais os livros de políticos e intelectuais judeus e de esquerda, dentre eles, claro que estavam os livros de Freud, Einstein, Marx, Kafka, entre muitos outros. Esse tempo histórico obscuro originou um momento em que o humor peculiar de Freud se manifestou em um conhecido comentário direcionado a Ernest Jones, abre aspas, que progresso está acontecendo. Na Idade Média, teriam queimado a mim. Hoje em dia, contentam-se em queimar meus livros, fecha aspas. Ainda nesse ano, muitos judeus e intelectuais de esquerda deixaram Viena, mas Freud negou os apelos de praticamente todos os seus amigos para que ele deixasse a cidade. Após a implantação do programa de extermínio ocorrido na Segunda Guerra Mundial, conforme o regime nazista se alastrava, Freud registrou em cartas o receio de não sobreviver por muito mais tempo. Em 1938, a Áustria foi totalmente tomada pelos alemães e as práticas nazistas estavam mais fortes do que nunca. Viena, então, não era mais um lugar seguro para Freud e seus familiares, que precisaram da ajuda de vários amigos, discípulos e admiradores, todos empenhados em transformar sua segurança em um assunto internacional. Sua residência era vigiada 24 horas por dia e chegou a ser invadida mais de uma vez por saqueadores que sempre eram tratados de forma irônica e desdenhosa por Freud e sua esposa, Marta. Naquele regime absurdo, os periódicos de psicanálise eram proibidos e naquele mesmo ano, o primogênito de Freud, Martin, foi detido e levado por soldados nazistas para prestar esclarecimentos por ter sido encontrado destruindo os comprovantes na editora criada por Freud.
Martin foi ameaçado com armas, mas a situação ficou ainda mais dramática quando a filha caçula de Freud, Anna, foi detida e quase vítima de um fuzilamento. Com a ajuda da sobrinha bisneta de Napoleão, a escritora, psicanalista e grande amiga de Freud, Marie Bonaparte, que não poupou esforços e nem dinheiro para ajudar a popularizar a psicanálise, e com a ajuda de Ernest Jones e do embaixador dos Estados Unidos na Rússia, William Bullitt, Freud e sua família finalmente conseguiram deixar a Áustria. Em sua lista de adeus ao território austríaco estavam sua mulher, seus filhos, sua cunhada, 2 assistentes, seu médico pessoal com sua família e até seu cachorro. No entanto, nem todos os parentes listados puderam deixar o país, como suas 4 irmãs, Marie, Rosa, Adolphine e Pauline, já com idade avançadas, segundo o relato romance ficcional A Irmã de Freud. O autor Gossi Smilevsky conta que Freud poderia tê-la salvado, mas, na verdade, conscientemente não fez, o que gerou grande polêmica e questionamentos por parte dos seus admiradores. Durante a guerra, um incontável número de judeus foi aniquilado. Aliás, os números correspondentes à quantidade de mortos na guerra sempre foram controversos, até porque muitas mortes não teriam como ser registradas. Entretanto, é estimado que a Segunda Guerra Mundial matou aproximadamente 60 milhões de pessoas. Dentre elas, acredita-se que cerca de 6 milhões eram judeus e outros 5 milhões eram homossexuais, eslavos e ciganos. Freud, contudo, sobreviveu à dantesca dominação do Partido Nazista e, como vimos, sucumbiu vítima do câncer com o qual lutava desde a década de 1920, não vendo, portanto, o resultado final da Segunda Guerra Mundial, cuja duração oficial foi do ano da sua morte, 1939 até 1945.